Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, a situação jurídica de Jair Bolsonaro se complica e, de uma só vez, ele pode ser responsabilizado pela falsificação do cartão de vacinação, esquema que foi descoberto no primeiro semestre deste ano, pela venda de presentes que o Estado brasileiro recebeu de outros países, como relógios e joias, e, por fim, talvez o ponto mais relevante, pela insurreição do dia 8 de janeiro e pelos ataques ao sistema eleitoral. Tudo isso em apenas uma semana. A CPI, que investiga os atos de 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto disse que Bolsonaro prometeu a ele o indulto caso ele fosse responsabilizado pela tentativa de invasão das urnas eletrônicas. Delgatti foi contratado para isso, com esse objetivo, mas ele mesmo disse que não teve sucesso, não conseguiu invadir as urnas, e relatou também à CPI que Bolsonaro teria dito a ele ter grampos que envolviam o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e Delgatti disse que Bolsonaro pediu que ele assumisse a responsabilidade por essas gravações. Todas essas acusações feitas à CPI, depois confirmadas à Polícia Federal. E no mesmo dia desse depoimento do hacker no Congresso Nacional, Bolsonaro entrou na mira de uma possível delação premiada de Mauro Cid, o tenente-coronel que foi seu ajudante de ordens na presidência da República. O advogado criminalista César Bittencourt, que assumiu recentemente a defesa de Mauro Cid, disse que seu cliente vai prestar depoimento e falar sobre a responsabilidade por essas investigações ou por esses fatos que estão sendo investigados, tanto a compra de joias quanto de vacinas, como também dos atos do dia 8 de janeiro. Mauro Cid, que envolveu o seu pai nessa investigação, o general Lorena Cid, agora estaria disposto a colaborar com as investigações, também sabendo que dificilmente deixará a prisão no curto ou no médio prazo. E ele poderá, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e estava o tempo todo no Palácio do Planalto e no Alvorada com o presidente, vai poder dar mais detalhes sobre a minuta do golpe e qual a real participação de Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro. Se Bolsonaro teve ou não responsabilidade pela insurreição do dia 8 de janeiro. Para falar sobre todos esses assuntos, aqui comigo Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, Juliana Cesário Alvim, neste episódio nos desfalca. Diego, a gente está aqui há 8 meses do dia 8 de janeiro, aproximadamente, né? E a gente tinha uma dúvida, todo o país tinha essa dúvida, se seria possível encontrar indícios que ligassem Bolsonaro aos atos de 8 de janeiro, além do que todo mundo já via. E agora, com essa possibilidade de uma delação premiada ou de um acordo de colaboração, né, de Mauro Cid com o Supremo, com a promessa de entregar essas informações, nós já vemos que o cenário começa a mudar. O que dá para a gente esperar daqui adiante, sabendo das dificuldades também que nós já mencionamos aqui em vários dos nossos episódios, né? Se o Supremo pode julgar isso, não pode julgar. Mas, enfim, queria que você fizesse uma análise sobre esse cenário diante dessas novas informações que nós tivemos nessa semana. Felipe, Tomás, apesar desses desdobramentos que você mencionou, Felipe, que colocam, né, o Bolsonaro no foco, né, com muito mais rapidez do que a gente poderia imaginar, e com a possibilidade de elementos muito importantes aparecerem agora nos próximos dias, nas próximas semanas, ainda há incerteza com relação, no curtíssimo prazo, à prisão, a eventual determinação de prisão preventiva, né, dessas pessoas e especificamente do presidente Bolsonaro. Isso é que está atraindo a atenção, né, de todo mundo nos últimos dias. Acho que isso é um tópico para a gente falar, mas eu vou colocar esse tópico no banco do carona aqui rapidamente e colocar umas questões, até porque acho que o Tomás vai querer falar um pouco disso também, pela nossa conversa anterior, e vou tentar dar um passo atrás e pensar no cenário mais geral, né? Porque é difícil acompanhar o que está acontecendo, né? São muitos procedimentos diferentes. Você estava listando aqui para a gente antes, a gente estava fazendo a nossa checklist, né? Contamos aqui
6 procedimentos públicos. 3, 4, 5, 6, 7... 2 sigilosos. Exatamente. Então, tem 8 procedimentos nos quais, direto ou indiretamente, o ex-presidente Bolsonaro está envolvido. E tem os mais famosos desses, né? O inquérito das milícias digitais, que foi gerado a partir do famoso inquérito das fake news, e o próprio inquérito gerado a partir dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, o inquérito sobre vazamento de dados da Polícia Federal, e alguns personagens, como Mauro Cid, né, vão aparecer em vários desses, né, porque estavam ligados ali muito, muito proximamente à figura do presidente. E não é surpreendente que qualquer tentativa de investigar, né, o papel dele na organização desses diferentes alegados crimes aí, é inevitável que alguém que era um dos principais assessores dele fosse aparecer. Então, essa convergência de personagens torna difícil acompanhar isso, só que tem uma diferença importante entre esses procedimentos, né? Eu pensando no longo prazo, colocaria a seguinte pergunta: a gente não sabe o que vai acontecer no momento em que se tiver que se oferecer uma eventual denúncia por conta desses diferentes inquéritos. Já que, primeiro, né, Bolsonaro não tem mais foro prerrogativa de função. Ponto. O inquérito das fake news, aquela interpretação que foi adotada lá atrás, no inquérito das fake news, que o Supremo chancelou, né, a possibilidade de você instaurar de ofício um inquérito quando se tratasse de crimes cometidos em sede virtual, né, crimes cometidos online, por meios virtuais contra ministro do Supremo ou a instituição. Então, isso permitiria que o presidente do tribunal instaurasse um inquérito de ofício. Mesmo se vamos considerar essa interpretação normalizada no Supremo hoje, tudo bem, mas a gente já observou isso aqui no passado em alguns programas. O que o artigo do regimento fala é da instauração de inquérito, não da competência para julgar. Não é que ele proíbe a competência para julgar, é que não é esse artigo que determina que a competência para julgar vai ser do Supremo. Aí a gente tem que ver regras como de conexão, de foro prerrogativa de função. E quando a gente olha essa lista de personagens e de inquéritos, para mim é importante pontuar que nada garante que vai haver uma razão forte, convincente, para que o Bolsonaro seja denunciado e julgado no Supremo, mesmo que algumas dessas coisas avancem para colocar elementos aí incontestes da sua responsabilidade por esses crimes. Então, a primeira coisa que eu pontuaria é isso, né? Vai ser um novo PGR, evidentemente, que vai apresentar essas eventuais denúncias. Imagino que seria algo que aconteceria nos próximos meses. Mas acho que uma pergunta que vale colocar desde já né, eu sei que todo mundo está pensando na preventiva e falaríamos sobre isso, mas pensando na denúncia mesmo, o que exatamente justificaria o presidente Bolsonaro, se denunciado, esse processo ser da competência do Supremo? O que aconteceu no caso do 8 de janeiro foi que o Supremo adotou até aqui a interpretação de que havia uma conexão, né? Havia uma conexão entre as condutas que estavam sendo imputadas, aquelas centenas de invasores golpistas, e condutas praticadas por pessoas com foro prerrogativo de função, 3 deputados, se eu me lembro bem. Mas como vai ser isso no caso do presidente Bolsonaro nesses inquéritos, né? Quem com foro prerrogativo de função seria denunciado junto com ele, ou já teria sido denunciado a ponto de justificar essa manutenção, né, essa manutenção do processo no Supremo. Porque ele, como presidente no cargo, começou a ser investigado por algumas dessas coisas, mas a interpretação que o Supremo adota de foro privilegiado desde 2018, 2017, é de que perdeu o mandato, o processo desce. Mesmo tendo a ver com o exercício da função, você tem que estar no mandato, tem que estar no cargo ainda para ter o foro, né? A não ser que o processo esteja já na fase de alegações finais, que claramente não é o caso aqui, não tem nem processo ainda, não tem nem denúncia. E a gente estava conversando aqui antes de começarmos a gravar, que esse é um assunto um pouco difícil para nós tratarmos num típico sem precedentes, porque a gente tradicionalmente se aprofunda muito sobre alguns temas de competência do Supremo. Essa é uma investigação criminal que ninguém sabe exatamente onde é que ela vai parar. E você mencionou aqui, né, que a gente
começa a ouvir as pessoas falando de preventiva do presidente Bolsonaro, como se essas investigações já estivessem no fim. E elas talvez estejam no começo. Tem todas essas pontas soltas e todos esses procedimentos que você mencionou, talvez tenham uma conexão, inclusive. Afinal de contas, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de tentativa de golpe de Estado financiada, e nós talvez vejamos esses procedimentos se linkarem em algum momento. Por enquanto, isso tramita no STF, mas com esse argumento que você expôs, né, de será que tudo tem foro aqui, talvez ao final tudo realmente tenha conexão e tenha de ficar sob o guarda-chuva do Supremo Tribunal Federal. Diga, Diego. Uma coisa que poderia acontecer, por exemplo, é alguém com mandato aparecer de uma forma mais próxima em algum desses procedimentos. E aí você poderia fazer... Nós já temos, né, como eu falei do Walter Delgatti, o hacker que prestou depoimento à CPI, atribui a Carla Zambelli, deputada federal, a responsabilidade por contratá-lo, levá-lo a falar com o presidente sobre esse assunto. Aí tem uma conexão muito clara, né? Certo, mas o caso das joias, por exemplo, já é diferente, né, tem aí... Então, é justamente por isso que é importante pontuar os diferentes procedimentos que estão em jogo, né? Vão ser trajetos muito diferentes para esse processo ficar no Supremo, com justificativas diferentes e dependem de fatos diferentes também. E eu cometo aqui ou me arrisco a mencionar algo que talvez a gente veja no futuro. Não é simplesmente um achismo, tem um pouco de informação, ou tem um quê de informação nisso, mas a gente tem que ver ao longo das investigações se isso vai aparecer ou não. Mas o rastro do dinheiro dos financiadores pode passar por algumas dessas investigações. E nós sabemos, e a gente entrevistou o ministro Alexandre de Moraes no evento da Piauí, eu e a Carol Pires, da Piauí, e falávamos sobre os reais financiadores dos atos do dia 8. Não são as pessoas que pagaram para um ônibus vir para cá, que isso daí é peanuts, pichuleco, perto do que seria necessário para um golpe de Estado. Então, talvez nessas investigações e com outras personagens que vão aparecendo, a gente encontre aí sim a conexão e o financiamento. O ministro Alexandre de Moraes disse que tinha paciência e que o caminho do dinheiro ainda estava sendo seguido. Talvez com essas investigações a gente comece a achar isso de uma forma, ou isso comece a aparecer de forma mais clara. Mas queria chamar o Tomás para falarmos disso também, Tomás, sobre essas investigações, tudo isso que tem aparecido, e a dúvida, inclusive, né, Tomás, que a gente tinha sobre se o Supremo ia dar uma forçada de barra ou não para, por exemplo, incluir o presidente ou ter uma responsabilização pelos atos do dia 8. Queria te ouvir sobre esse cenário agora que a gente está vendo, que começa a clarear um pouquinho mais com essa possibilidade de delação também do Mauro Cid. Oi, Felipe. Oi, Diego. Eu acho que, né, como você mesmo colocou, né, a gente está falando sobre coisas sobre as quais a gente, às vezes, tem um elemento meio especulativo, né? Quando a gente fala sobre o Supremo, quando a gente fala sobre decisões, a gente, às vezes, pode olhar para o passado, porque foi decidido em casos similares, e olhando para isso, ter algum grau de previsibilidade sobre o que deve ou pode acontecer no futuro, né? Tem uma certa essência desse podcast, inclusive, por isso que a gente também chama ele de sem precedentes, é essa pergunta também, né? Tudo é sem precedente, porque tudo é novo, tudo nunca foi feito antes, é a primeira vez que algo está sendo feito. E esses casos, eles são, em alguma medida, isso que é curioso, tem muito precedente sobre as questões pontuais. Tem muito precedente sobre inquérito, sobre competência, sobre conexão, sobre prisão preventiva, não são coisas que em si não haja um precedente sobre isso, são questões relativamente estabilizadas na jurisprudência do Supremo, por mais que tenha tido alterações em alguns desses pontos, foram notadamente, né? Mas são questões relativamente estabilizadas na jurisprudência do Supremo. Tomás, e na dogmática penal. O que não tem precedente é, digamos, uma tentativa de golpe, um envolvimento da presidência da República. Isso bagunça um pouco o que a gente está falando aqui, mas diga. Não, é só uma questão aqui que está na decisão desta semana do ministro Alexandre de Moraes, e que ele é um esforço dele para tentar explicar a conexão dessas coisas.
Eu já passo, inclusive, a decisão aí para vocês, para a gente poder discuti-la. Mas nessa decisão dessa semana, aparece o inquérito 4874, que é de atuação da organização criminosa, e esse inquérito ele vai se desdobrando, e essa é a imagem mesmo, é uma caixinha do inquérito 4874 e várias outras caixinhas. E esse 4874 como sendo um inquérito mãe, e que essas outras condutas, inclusive, Diego, venda de joias, vacina e tal, estariam ligados de alguma forma a ele. Essa é a imagem. Então, do inquérito 4874, sai uma seta para ataques virtuais a opositores. Embaixo, ataques às instituições, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral. Tentativa de golpe de Estado. Ataque às vacinas contra a COVID e combate à Covid. E aí depois vem o uso de estrutura do Estado para obtenção de vantagens. E dessa última caixinha, que é o uso do Estado para obtenção de vantagens, aí passa o uso de suprimento de fundos, inserção de dados falsos em vacina e desvio de bens. Então, é como se esse inquérito 4874, que é da organização criminosa, que é originado do inquérito de fake news e da atuação desse grupo, ele pendurasse tudo. Então, eu só te interrompi, Tomás, até para mencionar isso, que essa regra de conexão está ligada, o ministro Alexandre liga tudo a esse primeiro inquérito, e aí, a partir daí, tudo fica na dependência e fica no Supremo. Essa é a argumentação do ministro Alexandre de Moraes nessa decisão dessa semana, inclusive, sobre joias, quebra de sigilo e tal. Sim, mas isso é interessante porque volta também ao que o Diego estava falando, né? Que a gente primeiro entender por que está no Supremo agora enquanto inquérito. Né? E a gente já falou bastante aqui sobre essa interpretação expansiva que o Supremo fez sobre seus poderes de inquérito no passado, relativos a crimes cometidos no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, virtualmente, né? Foi essa a expansão. Depois da invasão do prédio, a gente até, inclusive, de fato, os fatos posteriores fizeram com que, de fato, a gente tenha crime no edifício, na sede do Supremo. Então, de fato, nesse caso, o regimento se aplica, mesmo que a posteriori isso tenha acontecido. E isso também, outros casos em que inquéritos estão lá, às vezes, por meio de conexão, utilizando o foro de alguém, ou alguém que tinha foro, né, o presidente da República tinha foro enquanto presidente da República. Então, alguns desses inquéritos começaram quando o Bolsonaro ainda era presidente da República, ou então por conta de pessoas que tinham e continuam tendo, ou, né, por exemplo, congressistas, deputados que possam estar envolvidos nessas investigações. A questão é que o inquérito, ele investiga, né? Chega um determinado momento em que o inquérito termina, né, quando, digamos, esses fatos estão prontos e apresentáveis para ou ser arquivado, caso não tenha chegado a nenhuma conclusão de que um crime tenha sido cometido, ou caso tenha se identificado, né, o cometimento de um crime, autoria e assim por diante, você vai ter uma denúncia contra alguém. A denúncia não precisa ser necessariamente no mesmo lugar em que está acontecendo o inquérito, né? Isso é parte do que o Diego estava perguntando. Então, uma parte era o inquérito, e tinha até a ver com coisa que a gente imaginava. Quando começou o inquérito, quando teve o inquérito né, relativos à tentativa de golpe, à invasão do Supremo, o que a gente imaginava que ia acontecer, provavelmente, pelo número, inclusive, de investigados, de envolvidos, é que o inquérito ia ficar no Supremo, mas conforme fossem se apurando os fatos, eles fossem, né, sendo enviados para denúncia em primeira instância, por exemplo, porque aquelas pessoas, em geral, que invadiram o prédio do Supremo são cidadãos comuns que não têm foro. Não é isso que tem sido demonstrado como disposição do Supremo, pelo menos do Alexandre de Moraes, por enquanto, que seria julgar tudo lá. A gente tem dúvidas sobre como isso vai acontecer, como que o Supremo vai dar conta de julgar todo esse número gigantesco de pessoas, e isso está sendo feito, inclusive, pela conexão, como você disse, pela questão do financiamento, no qual pode estar envolvido pessoas com foro, e não só no financiamento, mas, digamos assim, na incitação, ou na participação, ou na organização de alguma maneira que poderia estar pessoas com foro. Então, tem sido essa técnica. Tudo isso para dizer, a gente tem um número de inquéritos que envolvem o Bolsonaro, de todos os tipos. Alguns deles estão relacionados com o que você acabou de falar, com milícias virtuais, com né, a interferência na Polícia Federal,
vazamento de também dados de no investigação processo eleitoral. sigilosa. Exato. Vários deles, o próprio inquérito dos atos antidemocráticos propriamente ditos, né, que é o 4921 e assim por diante. Então, vários têm a ver com isso. Às vezes o que a gente fica na dúvida é, como você falou, como que esse inquérito, por exemplo, da venda de joias se relaciona com isso. Porque pode ser, claro, que ao investigar, por exemplo, atos antidemocráticos, chegue-se a novos fatos que indicam, por exemplo, a prática de atos que sejam, sei lá, corrupção. E é claro que, como descritivamente, a série histórica, realmente esse inquérito é um desdobramento do outro. Mas se esses crimes não estão relacionados de maneira direta, por mais que eu tenha chegado a esses fatos, isso não significa que vai ser denunciado no mesmo lugar, por exemplo, né, seria o caso. Mas isso, explicação mais geral, para chegar, eu acho, talvez um ponto do Diego, que é o que as pessoas têm discutido muito e perguntado, e a gente não tem como fazer futurologia, era quando se o Bolsonaro vai ser preso ou não vai ser preso, né? E eu só queria chamar a atenção para como essas duas coisas se relacionam, porque tem dois tipos de dúvidas em relação a isso. Nesse quando, essa pergunta se vai ser preso, que se mistura com quando vai ser preso. Uma tem a ver com será preso depois de condenado, caso condenado, ser condenado. Se isso acontecer, tudo que a gente está falando aqui, primeiro, isso vai demorar, imagina-se, porque a gente entra na fase de inquérito, tem que ter denúncia, essa denúncia eventualmente teria que se levar a uma condenação. Então, se for demorar tudo isso, a primeira coisa, o quando está respondido, vai demorar. E a segunda é quem que vai dar essa ordem está relacionada, porque como a gente disse, onde que vai ser denunciado, né? Essa denúncia vai acontecer no Supremo Tribunal, esse processo vai ser processado no Supremo Tribunal, isso também afeta o quando, né? Um processo no Supremo Tribunal Federal poderia ser mais rápido ou mais lento, claro, a depender, né, de um juiz de primeira instância. Só relacionado a isso o que é separado de que a gente está falando de ser o quando as pessoas estão falando de prisão preventiva. A prisão preventiva poderia acontecer antes de tudo isso, né? A pergunta passa a ser se há elementos ou se serão descobertos elementos para uma prisão preventiva. E daí eu também acho que as pessoas misturam, eu queria notar que quando as pessoas falam sobre isso, às vezes elas misturam duas coisas diferentes. As duas são importantes para a gente pensar o que está acontecendo, o que deve acontecer, o que talvez vai acontecer, mas elas não são a mesma coisa. Então, às vezes, o que as pessoas estão discutindo primeiro, quais são os elementos para uma potencial prisão preventiva. Te imagina que, se eles estiverem presentes, vão ser ou algum fato que indique que houve uma atuação do Bolsonaro ou de pessoas à sua volta para atrapalhar a investigação, né? Obstruir a investigação, e a gente sabe que isso é uma hipótese que eventualmente poderia levar à prisão antes de qualquer condenação, ou uma noção de crime continuado, né? De uma organização criminosa que continua cometendo crimes. De novo, dado que o Bolsonaro não está mais na presidência, qualquer fato que talvez envolvesse ele enquanto presidente, é difícil você dizer que ele continua cometendo crimes, porque ele não é mais presidente. Mas é claro que essa organização pode estar envolvida com financiamento, né, ou outras ações, e assim por diante. Isso tudo, a gente está dizendo juridicamente, né? Juridicamente seriam essas hipóteses que a gente imagina que teriam que ser demonstradas, e se os fatos estão presentes ou não, a gente não sabe, né? Talvez o Alexandre de Moraes tenha acesso direto a essas evidências, talvez ele saiba, ou podem ser encontrados no futuro próximo, né? Como consequência de quebras de sigilo que foram já decretadas e que podem vir a ser decretadas em relação a outras pessoas ainda no futuro. Então, isso é juridicamente. A outra mas prender o Bolsonaro, prender um ex-presidente, prender um líder político com esse apoio popular antes de uma condenação, preventivamente, daí isso vira as coisas começam a se misturar, né? Começam a ser. Então a gente tem que esperar a condenação. De fato, mas as pessoas que estão falando sobre isso não estão falando de razões jurídicas, estão falando de contexto político, apoio popular e assim por diante. E mesmo assim, as pessoas que estão falando ou de argumentos para não prender ou de prender, acho que também ainda não fizeram um tracejar do que precisa, como você bem disse, né, para justificar uma preventiva, mas outras coisas que ainda precisam ser investigadas. Eu trago só um detalhe que aí poderia, se isso for provado, poderia levar à preventiva, como você disse, né, atrapalhando investigações, etc. A gente vai lembrar que o Mauro Cid tinha um advogado, Bernardo Fenelon,
e que isso foi publicado na imprensa, né, de que havia uma irritação em torno da defesa do presidente e de outros investigados, que ele não atendia ligações desses outros advogados e tal. E aí eu fico, de fato isso aconteceu, ele não atendeu o telefonema desses outros advogados, e ele acabou saindo da defesa de Mauro Cid, porque houve quebra de confiança, conforme nota pública desse advogado, Bernardo Fenelon, e também porque ele não queria participar de uma defesa que fosse composta por várias pessoas. Essa defesa composta por várias pessoas, não só advogados, mas de pessoas em conjunto, eventualmente poderia configurar, sim, uma tentativa de obstrução, combinação de defesa ou mesmo de inibição de alguém para prestar depoimento. E agora chega César Bittencourt e a gente vê, ele adota uma estratégia de defesa também diferente, mais independente. Então tem uma investigação ainda a ser feita sobre essa atuação, sobre se os advogados estariam atuando dessa maneira ou não, e isso pode antecipar uma eventual preventiva ou medidas mais drásticas, primeiro em relação a essas pessoas, para saber se elas estariam atuando dessa maneira para beneficiar Bolsonaro e amando dele também. Então tem um monte de coisa ainda a ser investigada. Frederico Boacef, por exemplo, que deveria, ou que teve o celular apreendido, talvez seja uma etapa nesse caminho até se chegar a uma eventual responsabilização, uma medida mais drástica em relação ao presidente. Diego. Felipe, ouvindo vocês falando aqui, fiquei pensando, acho que é bem possível que, né, esse seja o caminho que seja seguido no Supremo nos próximos meses, né, de conectar essas coisas todas, mas eu me pergunto, né, se não é uma coisa, como a gente diria, não falseável, né, assim, olha, tudo isso era, mesmo esses atos de corrupção muito pontuais, né, então a venda de joias e recebimento de valores em espécie, né, ela estava tudo conectado com um projeto de poder. Me pergunto, né, como é que isso vai ser provado. Veja, não é dizer se essas coisas são crime ou não, elas podem todas ser crime. Mas não, elas são, em tese, exato, todas elas são crime. Mas o ponto não é, né, se são crime ou não. O fato de vender o relógio não significa que esse dinheiro vai ser para um ato exatamente. É possível, inclusive é o que mais acontece, que as pessoas cometam vários crimes diferentes, né? Mas tem que lembrar que é excepcional você dizer que todas essas coisas estão ligadas, e é uma coisa que não é simples de provar, né? Você pode contar essa história, claro, mas como que você prova que que a intenção era essa? Eu consigo imaginar algumas coisas. A pessoa pode ter registros escritos que expressem a vontade de usar esse dinheiro para alguma coisa, que mostrem, né? E aí já chegou esses recursos, precisamos fazer, enfim, é possível, mas alguma coisa desse tipo eu acho que seria importante aparecer. Mas, como tantas outras coisas relativas à atuação do Supremo nesse arco todo, a pergunta é se isso é necessário. Eu me pergunto por que isso seria necessário, se essas coisas todas podem ser crimes consideradas em si mesmas, se essas coisas todas já são muito graves, todas elas, né? Por que você precisa mostrar que tudo está relacionado? Essa é uma dúvida que eu não vejo ser respondida, e aqui a questão não é nem se está provado ou não que estão conectadas, por quê? Por que seria necessário mostrar essa conexão profunda, orgânica, entre todas essas condutas, para um presidente que tinha um comportamento que é totalmente compatível com praticar diversas ilegalidades, diversos crimes? E você mencionou aqui, Diego, obviamente quem está nos assistindo ou nos ouvindo não vê o que está no nosso chat, porque a gente fica aqui discutindo enquanto a gente está falando, né? Lembrou do caso do Mensalão, que havia casos de corrupção pura e simples para colocar no bolso, dinheiro para o bolso, e que se falava de caixa 2 eleitoral, ou que era um projeto de poder, era corrupção, sim, para um projeto de poder, mas não era caixa 2 eleitoral. Então as coisas realmente podem se misturar. Como eu falei, o rastro do dinheiro ainda não está claro, e nós podemos ver que esse dinheiro, mesmo de vantagens pessoais, possa ir para o mesmo cofre. Bom, é isso que a gente vai ter que esperar, né? Vai ter que esperar e ver se isso vai estar envolvido ou não. Eu só penso que essa conexão que a gente está vendo aqui nessa decisão, que eu mencionei, tudo pendurado no inquérito 4874, eu acho que esse é um tema vencido, por mais que a gente continue discutindo ele, né, dessas regras de conexão, se as denúncias vão ser feitas ao Supremo, se o Supremo vai julgar, isso parece já estar vencido, né? O Supremo vai sim julgar tudo isso.
A dúvida vai ser qual vai ser a atuação do PGR ou do próximo PGR em relação a isso, mas acho que não tem muita dúvida, né, em termos factuais, de que o Supremo vai julgar. Diga, Diego. Mas assim, algumas dessas coisas o Supremo vai julgar. O Supremo, 2, vai julgar todas, e 3, vai julgar todas elas como parte, né, de um mesmo processo, de uma mesma denúncia. Acho que essas são dúvidas que ainda permanecem abertas mesmo factualmente. Eu não tenho dúvida de que, né, alguns desses procedimentos vão ficar no Supremo. Vai surgir É que as duas coisas se misturam, né, Diego, em certa medida só, né? Porque pode ser que para julgar tudo tem que conectar, isso é parte da questão. Pode ser, mas, por exemplo, a conexão é necessária para manter a competência. Isso, no final das contas, em termos técnicos. Então, eu preciso conectar para eu... Se eu tiver disposto a passar para outros órgãos jurisdicionais julgarem algumas dessas coisas, eu não preciso conectar. Se eu quiser manter a decisão, né, toda no Supremo, as duas coisas acabam se misturando, não tem como separar uma coisa da outra. Vale em alguma medida, mas não vale para tudo necessariamente. Por exemplo, as joias, né? Não tem ninguém com foro ainda, que eu tenha visto. É um caso que é mais difícil conectar com o foro ser no Supremo e, a princípio, com o que a gente sabe, e com o movimento golpista de maneira mais geral. E eu acho que, novamente, né, acho que, Felipe, você falou que essa é uma discussão vencida. Talvez, vamos dizer que eu concedo que, em termos factuais, né, esse barco... Isso, em termos factuais, eu não digo que no argumento a gente tem que abandoná-los, mas eu acho que... Sem dúvida, mas acho que são duas coisas aí, né? Primeiro, é muito importante a gente discutir sempre se existe a necessidade de certas coisas, porque mesmo que, pensando do ponto de vista de alguém que diga, não, do ponto de vista prático, para punir os atos que ameaçaram a democracia brasileira, que ocorreram, que precisam ser punidos, que é preciso que não aconteça mais, todas essas coisas são necessárias. Não sei, né? É difícil, a gente está pensando num pacote que às vezes não precisa ser um pacote, porque as coisas vão ser crimes do mesmo jeito, vão ser processadas do mesmo jeito, talvez não exatamente do mesmo jeito, mas serão todos processados, ainda que não seja no Supremo especificamente. E fora isso, eu acho que a questão do foro prerrogativo de função é um problema que está na agenda do Supremo, porque tem um movimento contraditório, né? A tendência do Supremo nos últimos anos era de desinflar, dizer, olha, a gente não pode pegar todos esses casos. E nesse arco agora, de janeiro para cá, o movimento é o contrário, né? É dizendo, não, deixa tudo aqui que a gente dá conta. Não vou reabrir os problemas de por que isso é um problema para o Supremo, pode ser um perigo para a instituição, pode ter desafios sérios, até porque é um aprendizado que a instituição já teve na última década, né? Não precisamos voltar a esses pontos agora, mas acho que tem uma tensão aí, tem uma tensão. Eu realmente gostaria de entender, do ponto de vista institucional, por que é algo que não é necessariamente necessário, por que é algo que pode ser legalmente difícil de justificar em alguns aspectos e que pode colocar a instituição na contramão do seu esforço de reduzir o foro prerrogativo de função ao mínimo, vai ser factualmente provável ou certo, como você colocou. Novamente parece aquele caso de algo excepcionalíssimo, que o Supremo vai superar todos esses esforços de contenção do foro, né, ou de expansão em relação ao foro, para julgar de uma vez só. E me parece, Diego, que observando o tribunal, conversando com os ministros, eles olham tudo isso como um pacote só de verdade. Tem dinheiro supostamente de corrupção, venda de joias, entrega de dinheiro? Tem. Mas isso se mistura com financiamento de atos golpistas? O que eu já ouço, tanto de investigadores quanto dentro do Supremo, sim, essas coisas se misturam. E aí a gente só vai ver a conexão, só veria a conexão disso tudo ao final. E é fogo, né? Você mencionou mesmo, ou você ou o Tomás, agora não me recordo, acho que foi o Tomás, que depois os crimes foram cometidos na sede do Supremo e aí justificariam estritamente a previsão regimental de crimes cometidos dentro do prédio. Então talvez a gente só vai ver a posteriori a justificativa para tanta conexão. Vamos caminhar aqui para o nosso final? Queria chamar vocês, primeiro, Tomás, para uma última rodada, para a gente falar de um fato da semana, ou da próxima semana, Tomás, uma decisão ou um personagem da semana que fuja desse nosso assunto aqui.
Acho que a gente continua, né? Acho que questões do Supremo, caso não sejam julgados pelo Supremo, a gente volta na próxima semana discutindo, né? Eu acho que a gente deixou isso para o futuro, né? Até porque eles não terminaram ainda exatamente. Então, eu acho que um fato da semana que eu mencionaria diz respeito ao Diego, que está lançando um livro novo, né? Que é O Supremo, né? No qual ele discute exatamente essa relação entre direito e política, né? O Supremo entre o direito e a política, é o título do livro, que teve o lançamento essa semana em São Paulo, e eu acho que as pessoas que acompanham o podcast devem ter bastante interesse em ler ou dar de presente para alguém da família. Então, acho que esse é o fato da semana. Em breve, nós faremos uma entrevista com o Diego sobre o livro, explorando. O Diego já está dando mais entrevista aí do que o advogado do Mauro Cid sobre o livro dele, mas em breve nós faremos aqui também uma entrevista com o Diego. E você mencionou bem, Tomás, alguns julgamentos ficaram para depois, né? No episódio passado nós falamos sobre juiz de garantias, nós já temos maioria, e a gente já tinha antecipado isso, né? Haveria uma maioria folgada, provavelmente o ministro Luiz Fux vai ficar vencido na questão principal sobre implementação do juiz de garantias. Ele disse que era uma faculdade, enquanto os outros ministros, até agora 6 deles votaram mais Fux, faltam ainda os outros, mas a maioria já disse que tem que implementar o juiz de garantias, e aí tem algumas diferenças, algumas divergências. Ao final nós vamos ver como é que isso vai ficar. Provavelmente fica para o episódio da próxima semana. Diego, você foi... Felipe, diga, Tomás. Felipe, não, só continuando, pensando assim, temas que tocamos no episódio anterior, notável também que mais de uma semana se passou e o julgamento que não tinha sido acabado na semana anterior, e que a gente falou sobre isso, continua sem ter acabado. Então, falando sobre a pauta da ministra Rosa Weber e as dificuldades para ela julgar tudo que ela pretende, talvez julgado ainda nesse semestre, inclusive, eventualmente, essa expectativa em torno do início do julgamento no Supremo sobre a constitucionalidade ou não da criminalização do aborto. Mais uma semana e não terminamos sequer juiz de garantia, né? Quanto mais ainda esperamos a questão da legalização das drogas. Tem vários desses casos que continuam digamos, avançando muito lentamente no Supremo. E a gente já viu, Tomás, a gente já teve a confirmação de que a ministra Rosa Weber deve deixar a presidência e não julgar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Tudo bem, ela já votou sobre esse assunto, mas queria que esse tema fosse julgado ainda neste ano, ainda sob a sua presidência. Nós já sabemos agora que isso não vai ser pautado mais. Diego, nós ficamos para a próxima semana. Você vai pensando aí num fato da semana depois do lançamento do seu livro, que vai ser no INSPER, né, Diego? No dia 24, é isso, Diego? Não, obrigado pela oportunidade, mas houve um ontem aqui no INSPER, vai ter um no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa. Rio de Janeiro, exatamente. Isso, dia 24, na Livraria da Travessa de Ipanema, às 7h. Perfeito. Então, voltamos na próxima semana. E também na próxima semana, Diego, você será aqui meu entrevistado. Vamos falar do seu livro, com um pouco mais de detalhes. E eu vou te deixar já uma pergunta, que eu acho que você menciona no seu livro, que eu já tive a oportunidade de ler. E essa vai ser uma pergunta para o próximo episódio, vá pensando nela. Mas será que a gente não tem que ter uma certa educação sobre como criticar o Supremo? E acho que você menciona isso numa das suas entrevistas, que não é porque você discorda da conclusão do julgamento que o Supremo errou. Mas eu acho que o seu livro tem essa missão de trazer para as pessoas um pouco do mapa de onde se pode olhar o Supremo, criticá-lo, e o que parece estranho, mas é absolutamente parte do jogo. Então acho que isso é algo bastante rico do livro. E aí, quando eu for fazer a entrevista contigo, já deixo essa pergunta para você. Então, sem spoiler, só agradecer. Sem spoiler. Esperar até a próxima semana. Maravilha. Tomás, Diego, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Até mais. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes.
tem acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.